Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rádio Luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim tratar de um tema interessante e misterioso, né? Que é sobre as famosas vassouras voadoras, né? Que é utilizada aí por algumas bruxas. Eu vim aqui gravar esse vídeo falando se esses objetos realmente existe e como seria possível uma vassoura voar, né? Bom, pessoal, essas vassouras voadoras ficaram famosas, né? Devido ali, né, lendas da Idade Média, né, onde as bruxas supostamente viviam naquela época e realmente existiam as pessoas que tinham conhecimento no ocultismo, em certas práticas mágicas. Claro que nem sempre as que foram queimadas nas fogueiras da Inquisição eram realmente bruxas. Às vezes eram só pessoas que tinham alguma deficiência ou por alguma maldade as pessoas, né, acusavam, né, essas mulheres ou alguns homens de bruxaria, que seria bruxos, né, às vezes por ser viúva ou por não ter filhos ou por ter alguma deformidade física. Então esses objetos ficaram famosos, né, devido a essas lendas sobre essas supostas bruxas voarem nesses objetos, nessas vassouras voadoras, né? Porque quando a gente fala em bruxa, vem à nossa mente quatro objetos, né? A vassoura voadora, no caso do vídeo que eu estou gravando agora, é aquele chapéu pontudo, né? O caldeirão mágico, né? Que inclusive aquilo ali realmente funciona. Se esse vídeo tiver uma boa quantidade de visualização e like, já é pelo menos 50 likes, eu gravaria um vídeo exclusivo só falando sobre o caldeirão, né? Como é que as bruxas conseguiam realizar ali seus processos de magia negra ou até magia branca, para o bem ou para o mal, né? Como é que funcionava a parte, digamos, técnica dessa prática mágica através do caldeirão, que é um tipo de magia que é considerada aí praticamente está extinta, né? Só ali no começo do século da Idade Média, algumas feiticeiras ainda detinham conhecimento parcial sobre esse caldeirão mágico, certo? Também, quando falamos de bruxa, vem à mente o gato preto, né? Que é elas por si gato preto não era à toa não, viu pessoal? Porque os gatos pretos, ou os gatos em geral, são filtros vivos de energia negativa. Por isso que é sempre bom ter pelo menos 2 gatos, né, na nossa casa, porque eles são filtros vivos. Eles absorvem certa quantidade de energias negativas do nosso lado, nosso ambiente, né, da nossa casa. Então as bruxas possuíam mais de um gato, geralmente da cor preta, porque eles são os melhores, são filtros vivos. Não, então as bruxas gostavam de ter gato por essa razão, que elas sabiam que os gatos são filtros vivos, né, eles absorvem energia negativa, então elas possuíam gatos, às vezes 2, 3 gatos ou até mais, para dar uma limpada nas suas casas para o ambiente não ficar tão pesado, porque né, o ambiente muito pesado prejudicava até elas mesmas, fisicamente. Já que a maioria das bruxas, né, tinha uma idade, já estava em idade avançada. E né, o caldeirão, a vassoura mágica, o chapéu pontudo e o gato. Né, basicamente são esses 4 objetos que sempre foram associados ou ligados às famosas bruxas. Pessoal, mais voltando ao assunto da vassoura, se seria realmente possível através de certas práticas mágicas, fazer uma vassoura voar e até se utilizar como meio de veículo, né, para se locomover. E a resposta, pessoal, é sim, isso é possível. Porque as bruxas, por serem pessoas, mulheres de uma idade muito mais, idade avançada, né, geralmente ali há mais de 60 anos, elas tinham muito problema de locomoção devido à idade avançada.
né? Então, às vezes, para procurar ervas, se locomover para certos lugares, é, só que o terreno era meio complicado de andar, íngreme, né? Elas tiveram a ideia de criar esse objeto mágico voador, que é a vassoura, né? Fora que isso seria também um disfarce perfeito, né? Porque a vassoura é um objeto mais comum, é um dos objetos mais comuns que se encontramos é, numa casa, né? Afinal, praticamente toda casa tem uma vassoura. Então seria um disfarce perfeito para elas, porque ninguém ia desconfiar de uma vassoura, não é verdade? Então elas produziram, tiveram essa ideia de transformar a vassoura, né, num meio de transporte para elas, para poder auxiliar elas na locomoção, para elas ir atrás de ervas, de ingredientes para seus rituais, essas poções e práticas mágicas. Até para fuga mesmo, caso ela fosse descoberta, né? Como ela tinha problema de locomoção devido à idade, elas poderiam simplesmente montar nessa vassoura e voar rapidamente, sair rapidamente daquele local, sem que as pessoas conseguissem capturá-las, né? Porque se ela fosse correndo, né, com as próprias pernas, seria mais complicado, né? Então, como é que elas faziam para poder essas vassouras voar? Não era todas que tinham esse conhecimento. 99% das verdadeiras bruxas ou bruxos não voavam em vassoura, que isso fica bem claro. Mas tinha um ou outro que tinha ainda um conhecimento parcial, né, sobre certas práticas ocultistas avançadas, né? Muitos desses poderiam até ser magos da lendária Atlântida, ou até de civilizações mais antigas ainda, reencarnados, porque isso é totalmente possível. E através desse conhecimento milenar que elas traziam no seu inconsciente, elas conseguiam conservar, pelo menos parcialmente, parte desse conhecimento, não todo, mas a maior parte elas conseguiam reter na sua mente consciente. Então, o que elas faziam? Aquelas que ainda tinham conhecimento parcial da magia, elas manipulavam diretamente o éter cósmico universal, né, que os espíritas chamam de fluido cósmico universal, que na lendária Atlântida também ficou conhecida como energia vril. Então, o que eles faziam? Essas bruxas, elas canalizavam esse éter na mão, depois permeava toda a vassoura com essa energia, e através da inversão, olha só, da inversão do eixo gravitacional dessas vassouras, porque através dessa energia dá para fazer isso, né? Inverter o eixo gravitacional da vassoura, fazendo com que a gravidade ficasse nula, né? Fazendo com que esses objetos flutuassem. Isso não era só com a vassoura, podia ser com uma rocha, uma cadeira, até um animal, um tronco, qualquer coisa. Mas elas faziam isso, né, com as vassouras. Então elas impregnavam as vassouras com essa energia, elas invertiam o eixo gravitacional dessas vassouras, fazendo com que elas flutuassem, né? E assim, através da sua mente, da sua vontade, elas conseguiam magneticamente manipular essa vassoura com a mente. Então elas conseguiam ir para frente, para o lado, para a esquerda, para a direita, até para trás. Então fazendo com que esses objetos servissem de meio de locomoção, né? Então quando elas precisavam adentrar certas regiões mais complicadas de andar, e devido à sua idade, até problemas físicos, elas faziam isso, né, através do éter cósmico, né? Elas faziam todo um tratamento nessas vassouras, invertendo o eixo gravitacional, fazendo com que essas vassouras flutuassem, né? E elas mutavam nessas vassouras e, através da sua mente, da sua energia mental, do seu magnetismo, elas conseguiam locomover mentalmente essa vassoura
né, modificada. Então, assim, elas conseguiam acessar regiões até complicadas de acessar, até montanhas, regiões pantanosas ou qualquer outra coisa, né? Poderia voar sobre um rio, por exemplo, que seria bem complicado na época, né, fazer isso. Então, basicamente era isso que elas faziam. Então, a vassoura voadora é sim possível de existir, porém raríssimas, muito raro, são os bruxos ou feiticeiros que detinham esse conhecimento e conseguiam fazer esse procedimento. Então, quando as voltadas essas incursões pela floresta, pelas matas, atrás dos seus ingredientes ou objetos para seus rituais, ela, através do éter cósmico, ela, de novo, revertia o eixo gravitacional da vassoura, fazendo com que ela voltasse ao seu estado natural, ou seja, com gravidade. Então, aquela vassoura que flutuava, caía, ela pegava e colocava no canto da sua casa, né, em algum lugar. E assim ninguém desconfiava dela, né, porque uma vassoura, ninguém ia desconfiar. Então, a vassoura voadora é sim possível de ser criada, porém são raros os feiticeiros ou bruxas que detinham esse conhecimento, né? Assim como ainda no começo da Idade Média tinha uns feiticeiros que ainda detinham, conseguia fazer magia através de caldeirões, né? Tinha conhecimento sobre o gato, sobre, né, outros fenômenos que era realizado por essas bruxas, né, esses bruxos. Então, pessoal, tudo tem uma explicação lá. Toda lenda tem um fundo de verdade. O problema é que as pessoas, quando pegam essa história, interpreta ao pé da letra, fazendo com que isso se torne uma fantasia, né? Uma coisa, um conto de fadas, sendo que é possível, né? Por exemplo, um exemplo disso era a história que Jesus transformou pedra, né, em pão, né? Não sei se foi Jesus ou se foi o diabo que fez isso para tentar Jesus. E aquilo ali nada mais é que é pura física, né? Porque através do éter cósmico você pode modificar qualquer material, transmutar ele em outros materiais ou convertendo eles em outros materiais que não possuem correspondência, né? Por exemplo, transformar pedra em pão, aí transformar vidro em plástico, areia em madeira, por exemplo. Então, isso é verdade sobre as vassouras voadoras, pessoal. Espero que tenham gostado e, como eu falei, se Xavier alcançar 50 likes nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo especial só falando sobre os caldeirão e como é que era utilizado pelas essas bruxas, como é que funcionava a magia através do caldeirão, né? Que realmente funcionava e tinha toda uma explicação por trás desse símbolo, né, que é do caldeirão. Talvez seja o símbolo o objeto mais associado às bruxas, né? Depois da vassoura. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da explicação. Deixa o like e comente aí o que vocês acharam do vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais.